crianças, vamos começar a nossa videoaula, só que hoje a nossa aula vai ser bem diferente. Hoje não é a tia Cristina que vai dar aula, quem vai dar aula hoje são duas professoras, mas elas também são maravilhosas, vocês vão gostar. E elas vão falar da cidade de Fortaleza, como era a nossa cidade antigamente. Então vocês prestem atenção, porque quando for na próxima aula, aí eu vou perguntar o que foi que vocês assistiram, o que foi que vocês entenderam, o que foi que vocês viram, o que foi que vocês acharam de interessante. Então prestem atenção, é só vocês acessar no YouTube, lá no programa da escola já tem lá o link, então vocês acessar, que já acessa a aula, vocês vão gostar, certo? Beijo! Oi, pessoal, alunos da tia Tânia e da tia Ana Maria, reforçando que nós estamos morrendo de saudade de vocês, passando aqui para contemplar o conteúdo de História e Geografia por meio da cidade de Fortaleza, que hoje faz 294 anos. Vamos conhecer um pouco sobre ela, tá bom? Olha, esse aí é o mapa da cidade de Fortaleza. Ele tá assim bem colorido porque nossa cidade foi dividida em regionais. Aqui na legenda a gente pode ver regional 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o centro da cidade. Ó. O centro ele tá com a cor laranja. Essa parte azul claro é o Oceano Atlântico, ou seja, a parte da praia, certo? E esses bairros que ficam aqui na pontinha são os bairros que são praianos, certo? Um deles é o centro da cidade que tá aqui laranjinha, Meireles, Mucuripe, certo? Barra do Ceará e assim por diante. Aqui nós temos os municípios que se limitam com a nossa cidade de Fortaleza: Caucaia, Maracanaú, Pacatuba, Itaitinga, Eusébio, são municípios bem próximos da nossa cidade. E onde é que está o nosso bairro, José Walter? Ó, lá no finalzinho da cidade. Se você observar, a distância do centro para o nosso bairro é bem grande, né? É o último bairro da nossa capital cearense. Um pouquinho da história de Fortaleza para a gente conhecer como tudo começou. Nós éramos uma vila. Essa partezinha mais clara era areia, porque nós não tínhamos asfalto, não tinha calçamento, as casas eram bem distantes umas das outras, e a gente pode observar que era uma vila bem assim rústica, né? Ó. Pequenas casas, coqueiros e muita areia, porque nós somos uma cidade praiana. Aí, falando um pouquinho do forte, que é a origem da nossa cidade, o Forte de Nossa Senhora da Assunção, foi uma fortaleza construída para proteger a cidade contra os ataques de invasores, certo? Daí a origem do nome da nossa cidade. Devido à construção desse forte, as casas foram todas construídas ao redor desse forte, por isso ficou cidade de Fortaleza. Conversando um pouco sobre a nossa cidade, teve um português chamado Pero Coelho de Souza, que aportou na foz do rio Ceará. Ergueu o primeiro forte, que foi chamado Forte de São Tiago, e que deu ao povoado o nome de Nova Lisboa. Em seguida vieram índios, veio a seca, e Pero Coelho acabou abandonando a região. Anos mais tarde, surgiu Martim Soares Moreno, que recuperou, ampliou o Forte de Santiago e deu o nome de Forte de São Sebastião. E em 1637, houve uma tomada indígena e holandesa no Forte do Ceará. Mais adiante, em 1649, holandeses retomam o Ceará à procura de minas de prata e construíram às margens do rio Pajeú um forte chamado de Forte Schonenburg, que é um nome holandês. Começando nesse momento a história de Fortaleza, sendo responsável por seu início um cara chamado Matthias Beck, que era um holandês, certo? Os holandeses foram expulsos anos mais tarde e o forte foi rebatizado de Forte de Nossa Senhora da Assunção ou Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, dando origem aí o nome da nossa cidade. No início, nossa cidade era uma vila sem grande importância, do jeito que eu falei para vocês, ó. Muita terra, casas,
E depois Fortaleza se desenvolveu com a expansão do comércio de algodão e a influência francesa. As roupas da época e as principais construções ganharam forte influência francesa. A gente pode ver aqui nessa imagem como as mulheres se vestiam. Esse período foi chamado de Fortaleza Belle Époque. Era um período em que a gente imitava muitos hábitos europeus, principalmente franceses, certo? Nós temos aqui a foto antiga da Praça do Ferreira, as pessoas como elas se vestiam, os prédios mais históricos do nosso centro da cidade, certo? Tudo bem no estilo francês. Olha aqui mais outra foto do passeio público. Olha como eram os postes da época, as crianças como é que se vestiam. E um dos pontos turísticos da nossa cidade, o Teatro José de Alencar, que é um teatro brasileiro localizado lá no centro da cidade, próximo a uma praça chamada Praça José de Alencar, que é um patrimônio histórico e artístico nacional, certo? A Praça do Ferreira, ó, como ela é hoje, ou também chamada Praça do Relógio. A Praia de Iracema, que também é um ponto turístico da nossa cidade. O Dragão do Mar. O Museu do Ceará. E o Museu do Ceará tem uma particularidade de um bode chamado Bode Oiô, que é uma figura bem carimbada do nosso folclore. Ele ganhou fama por ter sido eleito vereador no ano de 1922 em um ato de protesto da população. Quem era esse Bode Oiô? Ele era um retirante que teria chegado à Fortaleza fugindo da seca de 1915. Ficava perambulando pelas ruas do centro de Fortaleza, bebia cachaça, levantava as saias das mulheres e depois que ele morreu por cirrose de tanto beber, dizia o povo. O animal foi embalsamado e doado ao Museu do Ceará, onde está exposto até hoje. Então, esse bode oiô também é símbolo da nossa cidade de Fortaleza e é uma história bem folclórica que todos os mais antigos contam. E ele está lá empalhado no Museu do Ceará, certo? O Museu do Ceará fica localizado lá no centro da cidade também. Quando tudo isso passar, a gente pode convidar o papai e a mamãe, quando estiver lá no centro, para entrar no Museu do Ceará e conhecer um pouquinho da nossa história. Temos aí o Parque do Cocó também, que é aos domingos, quando o parque é aberto, você pode fazer uma trilha bem legal. Então, gente, fica aí a lembrança de hoje, aniversário de nossa cidade, 294 anos, uma terra linda de mar azul, de luz e de inúmeras belezas que é a nossa cidade de Fortaleza. Um abraço.